boa noite, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui, quinta-feira abençoada, quinta-feira cheia da bênção do Senhor, para mais um dia estudarmos um pouquinho da palavra de Deus. Quinta-feira chegou, quinta-feira da bênção. Já agradeço a todos que estão conosco aí, que a paz do Senhor possa entrar em seu lar e possa abençoar a sua vida. Que a glória do Senhor esteja conosco e nós possamos a cada dia mais receber de Deus aquilo que o Senhor tem para nós. Aqui, seja aqui no Brasil, seja aí no Texas, seja em qualquer lugar, que a graça do Senhor esteja conosco. Já logo no início, já deixando aqui os nossos recados importantíssimos, www.guardiõesdaarca.com.br. Esse aí é o nosso site, o site onde nós postamos os podcasts, onde nós postamos o blog, onde tem lá os textos, tem uma série de textos escritos ali que eu escrevo, que vou pedir para alguns amigos também mandarem alguns textos. E lá também tem um link para o podcast No Caminho, que são áudios curtos, áudios que diariamente às 6h30 da manhã são lançados, trazendo um pouquinho da palavra de Deus, trazendo um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós, como se fosse uma pílula que a gente toma ali todo dia de manhã para receber um pouquinho da bênção do Senhor. www.guardiõesdaarca.com.br. Também já pedindo para você que vai nos acompanhar nessa live, você que vai entrar no meio da live, você que vai ver a live depois, manda o teu pedido de oração, pois juntos nós juntamos aqui a nossa equipe de fé, eu, você e todos que estão juntos aqui, unidos em fé, para orarmos uns pelos outros. Então, se você tem uma necessidade, se você conhece alguém que tem uma necessidade, se você sabe de alguém que precisa de uma oração, você coloca aí o teu pedido, nós vamos estar anotando e no final da live, no final desse estudo, nós vamos estar orando uns pelos outros, assim como a palavra do Senhor nos instrui. Também é importante deixar aqui os recadinhos dos nossos amigos e companheiros que nos ajudam e que nós ajudamos uns aos outros aqui mutuamente. A arquiteta Márcia Tomita, se você precisa de um projeto, precisa melhorar aí o teu escritório, a tua casa, fazer uma decoração diferente, construir algo diferente, você vai procurar a arquiteta Márcia Tomita aqui em Santa Isabel ou em qualquer lugar do Brasil pelo celular 99714-1324. 99714-1324. Arquiteta Márcia Tomita. Se você procura ela e resolve fazer uma obra, precisa de fazer uma obra, às vezes você não vai ter todas as ferramentas necessárias para concluir essa obra. Às vezes você vai precisar alocar um andaime, uma betoneira, umas esporas de andaime, compactador, uma série de ferramentas grandes, uma série de ferramentas que a gente comumente não tem em casa. Se você precisar de algo assim, você vai procurar a Sanisa Locação de Equipamentos. Onde está a Sanisa Locação de Equipamentos? A matriz da Sanisa é lá em Santa Isabel, fica na Avenida Coronel Bertoldo, do lado do batalhão. E a gente tem uma filial em Igaratá, na Avenida Benedito Rodrigues de Freitas, 255, no centro. Em breve teremos uma onde? Aqui em Arujá. Se prepare. Olha só, para a novidade, hein? Família abençoada, você faz o projeto e já tem o apoio para fazer a sua reforma e construção. E você consegue falar com o Wallace no telefone 94016-2595. Ele vai passar para vocês aí todas as instruções de como tá fazendo o cadastro para alocar. E também tem caminhão-pipa para encher sua piscina, para encher uma caixa d'água, para lavar algum galpão, para lavar a rua, para fazer irrigação de algum lugar. Procura o pessoal aí. Faça a sua cotação em 94016-2595. E amanhã? O que tem de bom amanhã? Amanhã, gente, quem não gosta de um bom hambúrguer? Pense no Bom, lanchão, eu e o hein? Carlão aqui é meio suspeito de falar. Fã de carteirinha, hein? Amanhã tem Mutz Burger, um hambúrguer caseiro, grelhado na churrasqueira. O bacon vem crocantinho, assim, aquela fatia de bacon gigante. Tudo isso acompanhado de um super molho Mutz, que a Marcinha não conta o segredo pra ninguém. Segredo total, segredo igual do pai do Kung Fu Panda. É esse molho Mutz.
Também você pode pedir, para pedir no conforto É do só teu lar, delivery, hein, gente? pelo 94011, por enquanto só delivery. Por enquanto. Em breve novidades. 94011-3656 é Multis Burger. Bom, recados dados, todos os recados passados aqui. Na semana passada eu experimentei um formato diferente aqui de estudo, gostei da ideia e vamos iniciar aqui, exatamente nessa semana, na lição número 1, alguns estudos mais aprofundados sobre temas específicos, temas, muitos deles oriundos das escolas bíblicas dominicais da CPAD ou da EBD. Então, hoje nós vamos estudar a lição de número 1, falar um pouquinho, vamos ter cinco lições que eu espero que sejam dadas nas próximas 5 semanas, espero que Deus nos abençoe, falando sobre a fragilidade humana e a soberania divina. Fragilidade humana e a soberania divina. E vamos ter como personagem central desse estudo sobre a fragilidade humana e a soberania divina o Jó, que é um personagem bastante típico, bastante importante dentro das histórias bíblicas, e nós vamos falar um pouquinho sobre a vida desse importante personagem. Já abrindo as nossas Bíblias no livro de Tiago, no capítulo 5, verso de número 11. Tiago, capítulo 5, verso de número 11. Enquanto a gente abre a Bíblia, vamos fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos guiar e nos capacitar a trazer a palavra de Deus, para que todos nós sejamos iluminados e ensinados pelo próprio Espírito de Deus. Pai Santo, Pai amado e todo-poderoso, é no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo que eu entro na Tua presença, Senhor, clamando pela Tua graça, clamando pelo Espírito Santo, aquele que é o ensinador, aquele que é o capacitador, que possa vir, ó Deus, a falar aqui dentro da nossa casa e através, ó Pai, das nossas mentes, através daquilo que falamos, daquilo que pensamos, nós possamos, ó Deus, levar a Tua palavra aos 4 cantos, as pessoas que precisam, as pessoas que necessitam. A Tua palavra me garante, ó Deus, que a Tua palavra não vem na terra e volta vazia. Portanto, Deus, como profeta seu, eu quero profetizar neste momento que a palavra do Senhor está chegando em alguns lares, chegará em outros lares, e aonde ela chegar, ela produzirá o efeito para o qual ela foi pensada aí no céu, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Acabei de perder o Então vamos lá no Tiagão, capítulo 5, verso de número 11. Gente, hoje eu vou apanhar um pouquinho para achar os versículos, porque essa Bíblia é minha, mas não é minha. A minha mesmo, que eu gosto de manusear, tá numa reforma. E assim que ela ficar pronta, eu mostro para vocês. E já vamos ter mais um apoio cultural, em nome de Jesus. Vamos lá, Tiago 5:11. 11. Sabemos como eles estão felizes agora, porque permaneceram leais a ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor. No sofrimento e das experiências dele, podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem, e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Glórias a Deus. Então Jó, a gente já sabe, nem todo mundo sabe, mas para quem sabe, Jó foi um personagem que passou por grandes problemas, por grandes tribulações, por uma série de tribulações. E ontem ainda ontem, Deus é tão bom que ainda ontem eu tinha uma conversa com um amigo falando justamente sobre o que é o sofrimento daquele que não merece, segundo os nossos olhos, né? Porque conforme nós pensamos, conforme a nossa lógica, as pessoas que não... existem uma separação de classes de pessoas, pessoas que merecem sofrer e pessoas que não merecem sofrer. E para os olhos de Deus, para a ótica de Deus, para o pensamento de Deus, essa lógica é um pouco diferente, e em Jó isso se reflete bastante, e nós vamos estudar essa possibilidade de permanecermos em fé, permanecermos caminhando mesmo diante das tribulações e dificuldades. Uma verdade prática do livro de Jó é que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade literária universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida.
que também era um tema muito importante que conversávamos hoje sobre as questões filosóficas, né? A questão da filosofia, do pensamento humano, daquilo que nós estamos pensando, e que os grandes pensadores, grandes homens que há muitos séculos vêm tentando imaginar e solucionar o porquê de alguns sofrimentos, por que pessoas que sofrem, por que sofrer, por que não sofrer, por que os bons morrem, se Deus está cego, se Deus não vê, se Deus é justo, se Deus não é justo, e Jó mostra 100% desses ângulos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, diz a palavra do Senhor: A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Eu começo esse estudo, esse ponto de vista, pensando no seguinte ponto de vista. Só vai valer a pena você permanecer nessa live, só vai valer a pena você ficar conosco aí pelos próximos minutos, se você tiver em mente que nós temos a Bíblia como algo inspirado pelo Espírito Santo de Deus e que é um verdadeiro manual, um guia para mostrar para a gente como fazer as coisas e de que forma fazer as coisas. Assim também como Ezequiel narra no capítulo 14, no verso 14, no verso 19 e 20. Veja só o livro, abre aí a tua Bíblia, já pega o teu caderno, anota aí esses textos. A paz do Senhor, Nai, seja bem-vinda. Paz do Senhor, Gilmar, Nalda Ferraz, Dilcinho Pereira, Tia Lena, internacional lá do Texas, Deus abençoe. Hoje estamos lá no Texas também. Vamos lá então. Essa tecnologia é demais. Maravilhosa. Ezequiel, capítulo 14, verso de número 14. Mesmo que Noé, Daniel e Jó vivessem naquela terra com toda a justiça deles, só conseguiriam salvar suas próprias vidas, diz o Senhor Deus. Esse texto, nesse ponto aí, Ezequiel está falando que Jó, Noé e Daniel. Noé e Daniel, nós temos certeza que são pessoas que viveram, que têm uma história e que não são... Em muitos momentos, pessoas questionam que Jó é só uma fábula, uma historinha, uma história sem o H. Mas Jó, apesar de ser um texto poético, um texto extremamente literariamente muito bem escrito, ele também é um texto que fala sobre um personagem real. E no mesmo livro de Ezequiel, agora nos versículos, no capítulo 14, nos versículos 19 e 20, diz a palavra: Ou então, se eu espalhar naquela terra terríveis doenças para matar homens e animais na minha ira, mesmo que Noé, Daniel e Jó estivessem lá, eu juro pela minha própria vida que eles não conseguiriam salvar outras pessoas, nem seus próprios filhos, com sua justiça. Eles se salvariam sim, mas sozinhos. Noé, Daniel e Jó, personagens literários. E quais são os objetivos? Por que nós estamos estudando esse livro hoje? Por que nós vamos estudar esse livro durante esses próximos 5 semanas, se Deus assim nos permitir? O primeiro objetivo que nós temos no estudo deste livro é mostrar que a partir das evidências internas do livro é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu. O primeiro ponto que a gente vai tentar entender é qual era o contexto, como vivia esse personagem chamado Jó. Vamos também falar um pouquinho sobre o gênero literário e a forma que esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E também vou falar um pouquinho sobre identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. Então são 3 pontos importantes. Começamos falando sobre evidências internas do livro, entendendo qual era o contexto, qual era a forma, como se diz lá naquele programa de TV, o que vivia, como comia, onde viveu, como estava Jó. Aí, tendo posto isso, vamos falar um pouquinho sobre o gênero literário no que o livro de Jó foi escrito, que é um livro poético ou sapiencial. E vamos falar também sobre, depois de tudo isso, identificando o propósito, por que essa mensagem foi deixada para nós pelo Espírito de Deus.
Seguimos então dizendo que o livro de Jó demonstra a grandeza de Deus diante da finitude humana e é, portanto, uma obra que alimenta a nossa esperança quando tudo mais parece ter perdido o sentido. Eu sinto aqui no meu coração, é uma coisa aqui que está vindo no meu coração agora, através, eu costumo dizer que recebo uns e-mails de vez em quando do Espírito Santo, e um e-mail recebido fresquinho aqui me diz que ontem eu tive essa conversa, hoje esse texto está aqui, para que hoje, você que está aí do outro lado, você que está aí com o seu celular, você que está com a sua televisão, não sei aonde você está, você tem se sentido triste, você tem se sentido desesperançado em Deus. Você olha situações acontecendo na sua vida, situações... É como se você parasse e desse aquela intimada, botando o dedo na cara de Deus, dizendo: Deus, poxa vida, eu sou tão certinho, eu estou fazendo tudo que tem que fazer, eu ouço o pastor falando isso, eu faço, eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja, e mesmo assim as coisas não estão acontecendo. Parece que eu não tenho mais esperança. É com você que o Espírito Santo quer falar durante essas semanas, durante esse estudo e mais especificamente hoje. Mas eu quero dizer, não fique só hoje, não veja só hoje. Na quinta ou talvez na sexta da semana que vem, depende da vontade de Deus aí nessa situação, esse estudo vai continuar e muitas coisas vão aparecer mais claras no nosso coração. Não perca a esperança. Deus não perde o controle de nada. Deus está sempre no controle de todas as coisas. O livro de Jó é uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. Vamos falar um pouquinho sobre autoria, local e data de quando o livro de Jó foi escrito. Quem escreveu o livro de Jó é um motivo de longos debates e opiniões. Passam por Moisés, pode ser o Eliú, que é um dos personagens que aparece ali conversando com o próprio Jó. Pode ser o Salomão, que é um rei que foi muito interessado e muito estudioso na história de Israel, pois, para quem não sabe, esse livro de Jó, cronologicamente falando, ele é o livro mais antigo da Bíblia. É o livro mais antigo da Bíblia. Por ser um livro antigo em termos... a história de Jó, o período cronológico onde Jó viveu, foi um período anterior ao período de Noé, anterior ao período do dilúvio, toda essa história. Então, para a gente se localizar. Então, Salomão, como um estudioso, um cara que gostava de estudar, pode ter coletado essas histórias e pode sim ter um escritor. Assim também como Ezequias, que foi um sacerdote, que também foi um grande colecionador, foi o organizador de uma grande biblioteca. Ou Isaías, e até mesmo Esdras também foi um sacerdote. Porém, todavia, contanto, o livro de Jó não é uma ficção religiosa. E esse termo, ficção religiosa, foi um dos termos mais usados nessa conversa de ontem. Pois a pessoa estava desesperançosa, tinha perdido a fé e cria que tudo que a gente vê na Bíblia não passa de ficção. Historinha para boi dormir. E eu posso dizer, eu posso afirmar que a minha vida transformou-se da água para o vinho, transformou-se poderosamente depois que eu entendi que Deus não perde o controle de nada, nem das situações ruins, e que Ele está sob controle na minha, na sua, na nossa vida, em todas as situações e em todos os momentos. E as respostas que estamos tanto procurando, seja em outras religiões, sejam em livros, sejam em conhecimento humano, seja em filosofia, sejam em amigos, sejam em roda de conversa, estão dentro da Bíblia. Só que não estão na superfície da Bíblia, estão na profundidade da Bíblia. Hoje eu vi um dos videozinhos ali, eu gosto muito de ver vídeos, e só vi o tema de um vídeo com um vidrinho, e o vidrinho falava sobre o nióbio, e como o nióbio vai, daqui a alguns anos, transformar a história da humanidade. Agora pergunto eu para você, o nióbio não estava lá? O nióbio sempre existiu, o nióbio sempre está lá, sempre esteve lá. Quem não conhecia era nós, eram os homens que não conheciam o potencial do nióbio. As respostas estão aí na palavra de Deus. O problema é que nós não conhecemos todas. E vamos usar. Não pense você que a Bíblia é só uma ficção religiosa, mas é um livro com uma narrativa poética
inspirada por um Deus e redigida por um único autor. A própria Bíblia não apresenta indicações do autor do livro, mas o fato é que o autor conhecia muito bem a forma poética na qual ele se expressou no livro. A pessoa histórica de Jó. O profeta Ezequiel confirma, de fato, como a Tommy acabou de ler aqui no texto de Ezequiel 14:14, que o Jó era um cara real, existiu, carne e osso, era de verdadão, igual eu e você. Em Tiago 5:11, Tiago, por exemplo, atesta a realidade histórica do principal personagem do livro, bem como a sua autenticidade textual, quando destaca a perseverança de Jó como um exemplo de fé para mim e para você. A terra de Uz, onde Jó nasceu, era uma terra que foi comprovadamente descoberta pelos... como é que chama o nome? Aqueles caras que descobrem... Indiana Jones? Geólogo? Historiadores. Historiador. O Indiana Jones era um historiador, isso descobriu lá. E essa terra de Uz, onde em Jó 1:1 fala que Jó era lá da terra de Uz, essa terra de Uz era uma terra real. Os comentaristas situam Uz ao sul de Edom e a oeste do deserto da Arábia, se estendendo a leste e indo até a Babilônia, ali perto da Turquia. Babilônia é por próximo da Turquia. Em que época Jó viveu? A maioria dos comentaristas situa os fatos narrados no livro de Jó dentro do período patriarcal. Que troço é esse de período patriarcal? Pode dizer para a gente que é o período patriarcal? O período onde viveram os patriarcas da Bíblia. E quem eram os patriarcas? Abraão, Isaac, Jacó. A gente pode até incluir o Moisés na história também, que foi um dos patriarcas, mas os patriarcas principais, Abraão, Isaac e Jacó. Então, a maioria dos comentaristas situa os fatos, tudo isso que a gente vai falar aí nessas próximas semanas, esses fatos acontecidos com Jó, acontecidos dentro do período patriarcal, portanto, sendo Jó, apesar de estar lá na frente na Bíblia, cronologicamente um dos primeiros livros a serem escritos. Alguns fatos contribuem para esse entendimento, para chegar a esse entendimento. Primeiro, o sacerdócio como instituição ainda não existia, visto que Jó era o sacerdote da casa dele. Os sacerdotes só foram instituídos depois da instituição de Deus do tabernáculo, que, aliás, pode até ser um dos próximos estudos que façamos. Vai durar um mês inteiro. Algumas semanas aí para a gente falar um pouquinho sobre o tabernáculo. Mas, então, o tabernáculo ele foi a instituição, o ponto de partida de onde Deus, depois de estar residindo em meio ao povo, estabeleceu a família de Arão e dos levitas como sacerdotes. E sendo Jó, tendo um sacerdote, Jó não poderia ser ele o sacerdote, ele a vir trazer sacrifícios pela casa dele. A outra coisa é que as filhas de Jó eram co-herdeiras juntamente com seu irmão, o que depois na lei mosaica não era mais permitido. Então esses dois fatos situam essas duas situações, dizem e nos informam que o livro de Jó, os fatos acontecidos no livro, descritos no livro de Jó, aconteceram ali no período patriarcal, o período ali próximo de entre Noé e Abraão. Então, em suma, para a gente resumir esse primeiro tópico, um pouco do que a gente falou, a autoria do livro de Jó, desconhecida, mas a autenticidade comprovada pela própria Bíblia, porque a própria Bíblia, em Ezequiel e depois em Tiago, citam a pessoa de Jó como uma pessoa existente, mesmo real aqui na Terra, bem como a realidade histórica da terra de Uz, da onde o próprio Jó nasceu, e também do período patriarcal, ok? Seguimos então para a estrutura literária, como esse livro foi escrito. Ele tem uma estrutura bem legal, pois ele começa com uma parte em prosa. O que é uma prosa? Uma prosa, uma conversa. Ele está descrevendo uma história.
Depois que ele Dedinho passa de prosa. por esse dedinho de prosa, contando que o Jó tinha 10 filhos, tinha um monte de empresa, era empresário, ricão, tinha isso, tinha aquilo, fazia isso, contou a história em prosa, começa-se toda a situação da acusação, e aí depois disso vem um longo período onde o próprio autor ele escreve de uma forma poética, trazendo várias ilustrações, trazendo uma série de onomatopeias prosóicas. Xinga não. Poesia. Trazendo uma poesia, e depois que ele termina de passar por toda essa poesia, a gente chega lá no final do livro de Jó, por volta aí dos 38, 39, dos capítulos 38 e 39, começa a voltar a questão de prosa, de contar a história, de falar o que é a história. Quem mais está com a gente aí, então? Tá com a gente Geni Maria de Oliveira, sua tia. A benção, tia. Eurides, Dona Eurides Crejoínas. Pai do Senhor, Dona Eurides, manda um abraço aí no Carlão. Nay Oliver tá com a gente também. Nainha. Gilmar Lima. Paz do Senhor, Glória a Deus, Gilmar. a paz do Senhor. Dilcinho Pereira também tá com a gente. Glória a Deus, sejam bem-vindos. Não esqueçam, deixem o seu pedido de oração. Se você precisa de oração, se você sabe de alguém que precisa de oração, deixe os seus pedidos, deixa aí a sua anotação. Nós estamos aqui anotando e vamos orar. Eu já anotei aqui o pedido da Nay. O pedido da Nay já está aqui anotadinho, vamos orar por ela. E não fique de fora, coloque também o seu pedido. E vamos orar uns pelos outros aqui, entendendo que às vezes os sofrimentos, às vezes não, sempre, os sofrimentos ensinam, capacitam e fortalecem. Estamos falando aqui sobre a estrutura, como ele foi escrito, o livro de Jó, da forma como ele foi escrito. Ele teve um trecho em história, um trecho em poesia e volta a ter um trecho histórico novamente. E no texto em poesia há uma seguinte, no período, nesse trecho onde está centralizado ali no livro, tem dois espaços diferentes. Primeiro, um monólogo de Jó, o próprio Jó, falando dele mesmo, falando de histórias dele mesmo, falando das dores, das crises, e depois 3 ciclos de diálogos entre Jó e alguns amigos dele, o Elifaz, o Bildad e o Zofá. Elifaz, um nome bonito para o seu filho, Elifaz. Ele não faz. Aí quando não faz, ele faz. Não vai rolar, não vai dar certo. Melhor não. Depois ele segue com 4 outros discursos de um quarto amigo que chega na história depois, chamado Eliú, o mais jovem deles. Depois é seguido pela revelação de Deus, onde o próprio Deus se manifesta, botando Jó no lugar dele. E aí, Jó, qual é que é a sua? E finalmente, a humilhação de Jó diante da revelação divina e a sua restauração completa. Então a nossa história não é muito diferente, não. Se a gente parar para prestar atenção na história das nossas vidas, vai ter um momento em que nós estamos falando sozinhos. Ó Deus, ó céus, ó história, ó vida, ó azar. Vai ter alguns momentos onde pessoas vão tentar dialogar conosco. Algumas trazendo palavras de bênção, outras trazendo palavras não tão abençoadas, mas todas tentando nos ajudar de alguma forma. Depois a gente vai ter uma quarta pessoa, quase um irmão. Alguém que abre os nossos olhos para entender que Deus vai se revelar para nós. E quando nós damos ouvidos a esse mais jovem, a esse quarto irmão, Deus se revela e nós nos humilhamos diante dessa revelação, sempre, indiscutivelmente, a nossa vida é restaurada por completo. A abundância de figuras de linguagem, que conforme o livro é escrito, ele é rico de metáforas. Esse recurso estilístico é usado pelo autor bíblico quando ele quer dar mais expressividade, maior vivacidade ao texto. É como se a gente estivesse falando, ele quer dar uma colorida no texto, para que você entenda de uma forma melhor. Então ele usa essas metáforas e para usar metáfora bem, tem que ser um bom escritor, senão vai falar um monte de asneira e ninguém vai entender nada. E para entrar aqui no trecho final do nosso estudo dessa semana, vamos falar um pouquinho sobre a natureza da mensagem do livro de Jó.
que é o tema central da nossa abordagem de hoje. E uma pergunta que todos se repetem diariamente. Hoje pela manhã, teve uma notícia no jornal de que em uma igreja da França, um maluco entrou lá, matou 2 pessoas a facada e decapitou uma mulher dentro de uma igreja católica. E aí, em situações como essa, ou em situações como a narrada ontem, na conversa com o meu amigo, quando ele dizia que ouviu uma notícia onde uma menininha, se eu não me engano, ela deve ter entre 9 e 10 anos, ficou durante alguns anos em cárcere privado, sendo abusada sexualmente, e durante muitos momentos da vida dela passou fome, estava com escoriações, estava com raquitismo, inanição, uma situação deplorável. E aí a pergunta que sempre surge quando notícias como essa são veiculadas é essa notícia central: por que o justo sofre? É um tema filosófico, um tema de pensador, é um tema que balança as nossas estruturas e que peneira aqueles que têm fé daqueles que precisam de um algo de apoio para que essa fé nasça. Algumas das questões mais importantes levantadas no livro de Jó são as eminentemente de natureza teológica, mas também filosófica. A questão do sofrimento do inocente é a principal dessas questões. Por que o justo sofre? Ou ainda, por que os ímpios prosperam enquanto o justo sofre? Ao longo dos anos, tanto os teólogos quanto filósofos têm procurado dar explicações para esse dilema humano. E é um dilema realmente interessante, um dilema realmente importante. Por essa questão eu convido vocês. Essas próximas 4 semanas que estão por vir serão semanas extremamente esclarecedoras para mim e para a sua vida. Enquanto eu estou ministrando, enquanto eu estou vendo esses textos, enquanto eu estou falando com vocês, o maior beneficiado sou eu. Eu sou o que mais aprendo. Mas se você acha que essa pergunta é uma pergunta que te aflige, que essa pergunta é uma pergunta que está sem resposta na tua vida e gostaria de responder a esta questão na sua vida, não perca os próximos capítulos. Vamos ter mais 4 estudos falando sobre isso. No contexto de Jó, a ideia que prevalece é de que somente os maus sofriam em consequência de seus pecados. Somente maus sofriam. Se havia sofrimento, era porque tinha alguma culpa. Jó vem quebrar esse paradigma. Até esse momento, e as nossas mentes até hoje pensam dessa forma: aquela pessoa está sofrendo porque ela tem culpa em alguma coisa. Pecou. Alguma coisa está errada. Mas, quando a gente lê o livro de Jó e vê que o livro de Jó começa dizendo que Jó era justo, íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E ainda assim, ainda dessa forma, passou ali por quase 40 capítulos da história dele, passando por agruras de perca de pessoas que morreram, de perca da saúde, de perca da vida financeira, dos negócios, da autoestima. Tudo se perdeu na vida de Jó, menos a confiança em Deus. E é isso que Deus quer trazer para nós. Mas nesse aspecto, ao longo do livro, o autor procura demonstrar um novo olhar sobre esta questão. Existe bondade desinteressada? É uma outra questão que muitos de nós abordamos, porque hoje o que mais se vê é pessoas indo na igreja buscando bênçãos, buscando bênçãos materiais, físicas, algo que elas precisam. Para muitas pessoas, qualquer prática religiosa não passa de barganha. Hoje é um dos questionamentos, quando você tenta evangelizar alguém, que essa pessoa é um pouco mais cética, e normalmente ligada mais a questões de pensamento, estudou mais, ou tem um nível intelectual um pouco maior, a primeira coisa que ela começa a se questionar, e a questionar essa questão da barganha.
Esse era também a tese do diabo. O diabo veio com essa mesma tese. E o diabo, eu sempre costumo ilustrar essa situação com um desenho do Pica-Pau, onde tem lá o anjinho e o demônio. O anjinho fala, não, Deus te ama, Deus te ama. E o diabo está lá, não, Deus está te lascando. O que ele fez com o Jó, vai fazer com você também. Essa era também a tese que o diabo usava. O diabo usava a tese de que não existe bondade desinteressada. Para ele, Jó só permanecia fiel a Deus porque recebia o benefício em troca. Jó era homem agraciado com muitos bens, com uma família formidável, cercado de muitos amigos e que gozava de ótima saúde. Por isso, ele, na visão do diabo, naquilo que o diabo trouxe diante de Deus, ele permanecia. Todavia, vindo o infortúnio, a tragédia e a calamidade, será que esse fervor religioso permaneceria? Satanás estava disposto a apostar que a espiritualidade de Jó não subsistiria a uma prova de fogo. O livro mostra como Jó se comportou nesta prova. Jó, capítulo 1. Veja só como hoje nós vemos questões exatamente como essas. Nós vemos pessoas, infelizmente, no altar, pregando a barganha o tempo todo. Vem aqui porque aqui a sua vida vai ser transformada. Vem aqui porque aqui você não vai mais passar sofrimentos e agruras. Aqui a bênção do Senhor está e vai ser transformada. E pessoas indo para a igreja com o coração muitas vezes bem intencionado, mas chegando na igreja e tendo orações apenas de pedência. Pedindo, eu quero, preciso, me dar. E se Deus não dá, se revolta. E se Deus permite com que situações de agruras, como a de hoje, como a da notícia de hoje, da decapitação da moça aconteçam, Deus é mau, Deus está cego, Deus não está vendo. Como pode um Deus bom não ver uma coisa dessa? E Jó, passando por agruras e situações, mostra como ele se comporta diante da situação no capítulo 1, nos versos 21 e 22. Quando cheguei a este mundo, estava nu e nada possuía. E é assim que vou partir. O Senhor me deu tudo quanto eu tinha e agora tomou de volta. Glória ao Senhor. Bendito seja Ele. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo no meio de tanta desgraça, Jó não pecou, nem disse que Deus era culpado do seu sofrimento. Tempo para reflexão. E nós? Quando vem uma tribulação, quando vem uma unha encravada, quando vem uma dor de dente, quando vem um marido mais chato, quando vem uma esposa mais difícil, quando vem um desemprego, quando vem uma pandemia, quando alguém se vai, mesmo no meio da desgraça, estamos reagindo como Jó ou estamos reagindo conforme o diabo previu? Estamos tendo uma fé interessada? Estamos tendo uma fé que só é fé se Deus responder tudo do jeito que eu quero que Ele responda? Da forma como eu acho que tem que responder? Deus, você não pode, como você não está vendo? Você é cego? Não está vendo a pessoa sendo decapitada hoje? Não está vendo a menina presa? Sim, Ele está vendo. Só que o tempo dele não é o meu tempo. A ação dele não é a minha ação. Eu sempre costumo dizer sobre os super crentes. Os crentes que são tão crentes, mas tão santos, que eles veem mais do que Deus e vão defender a Deus, porque Deus não sabe se defender, Ele não está vendo. Deus, tem misericórdia de nós, que somos ruins até umas horas. Meu Pai do céu, se eu fosse Deus, já tinha matado todo mundo. Mas Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom. Pode um homem compreender a Deus ou entender o porquê que Ele diz que Ele vê isso e não faz nada? Você consegue entender, você consegue ir lá explicar, você consegue dizer porquê. Os últimos capítulos de Jó mostram os impactos que a revelação divina, a revelação de quem é Deus, a revelação do que Ele pode fazer, de como Ele faz as coisas, tem um impacto gigante sobre o entendimento de quem nós somos. Quem é Deus e quem é você? Como você quer encaixar Deus ou as coisas que Ele faz no seu intelecto, na sua forma pequena de pensar?
O maior dos pensadores desse século, dos últimos séculos, o Einstein, vai lá. O Einstein, toda a teoria da relatividade, um homem de um cérebro gigante, jamais conseguiu responder essa resposta como eu vou conseguir. Como eu vou obter essa resposta? Aí eu tenho duas opções. Ou eu aceito a tese do diabo, de que toda religião é algo interessado, algo que tem que ter barganha. Eu vou lá se Deus me der, se eu não for, Deus me der, Deus fica para lá. Eu só vou se eu entender psicologicamente o que Deus está fazendo. Eu preciso entender, eu preciso de resposta, você não precisa de nada. Você não precisa entender e você não precisa de resposta. Você precisa aceitar que Deus é grande, que Deus é maravilhoso, que Deus é poderoso, que Deus é o Criador do céu e da terra, de tudo. Ele sabe de coisas que eu não sei. Uma vez aconteceu uma história comigo para entender o quão não ter a informação completa é algo diferente. Eu trabalhava numa empresa, comecei a trabalhar ali por volta de 2004 na empresa que eu estou hoje. Só que antes desse tempo a gente era quarteirizado. A gente trabalhava, a empresa era uma, a gente era contratado por uma outra empresa, para essa empresa, para prestar serviço numa outra. Então a gente era quarteirizado. E a maioria das pessoas que estavam ali trabalhando naquele quarteirizamento não estavam muito felizes com o salário que recebiam, não estavam muito alegres. E uma vez eu fui questionar um dos meus superiores de por quê, qual era a razão de ter esse quarteirizamento e preferir trabalhar na Bolsa de Valores. E as ações elas se valorizavam ou desvalorizavam conforme o número de empregados diretos que a empresa tinha. Apesar da empresa ter funcionários um pouco mais insatisfeitos, como os salários eram baixos, troca. Mas mantém a valorização da bolsa. Esta é uma informação que eu não tinha e para mim não fazia sentido nenhum e passou a fazer um pouco mais de sentido a partir do momento em que eu entendi essa informação. E nós estamos querendo entender Deus a partir das informações que nós temos, daquilo que nós vemos, e nós não temos todas as informações. Nós não sabemos de que forma o mar para ali onde ele tem que parar. Qual é a mecânica para isso? Nós não sabemos como é que o Sol dá a volta aqui na Terra, chega desse lado e sai daquele lado. Nós não sabemos por que tem dia e noite. Nós não sabemos nada, para falar a verdade. Nós não sabemos sequer, a gente tem a ideia de como funciona, mas o nascimento de uma criança, que é um troço, já tentou fazer, eles conseguem até fazer lá o nascimento in vitro, mas a partir de algo que Deus já fez, que é o homem e a mulher. Como queremos nós explicar Deus? Como podemos nós entender Deus? Ninguém explica Deus. Jó é totalmente transformado quando contempla a majestade do Senhor, conforme descrito no capítulo 38, no verso 42 do livro de Jó. (38:42). 41. Não leia. Cadê Leia outra 40, Bíblia? leia 41. Não, agora eu fiquei. 41? Aqui tá. Quem é que dá alimento aos corvos quando os filhotes gritam e se agitam dentro do ninho por não terem o que comer? Então, aqui está falando então dos capítulos. A partir do capítulo 38 até o 42. Que é onde começa a transformação. Né? A transformação da história de Jó começa no capítulo 38, onde até o 37, Deus passa mostrando determinadas verdades de Deus, entendendo certas verdades de Deus e mostrando, olha Jó,
O negócio é assim, assim, assado. Onde estava você quando eu peguei as águas do mar na palma das minhas mãos? Onde estava você quando eu colocava o sol no lugar? Onde estava você quando eu colocava a lua no seu lugar? Onde estava você? E você já se imaginou nessa situação? Se Deus entrasse lá no teu quarto, na tua sala, na tua cozinha, ou naquele lugar onde você fica resmungando, falando que Deus não vê as coisas, falando que Deus é cego, falando que Deus não sabe o que está vendo, o que está acontecendo, perdeu o controle das coisas. Imagina só se Deus colasse ali do teu lado, sentasse numa cadeira do teu lado e começasse a explicar como Ele criou o mundo, como foi a criação do mundo, como foi a sua criação, como você está aí, e comece a colocar para você o tamanho da grandeza desse Deus. Como é que será que você se sentiria? Tamanho de um grão de areia, tamanho de uma formiga. A questão para Jó não foi tanta de entender Deus, mas de experimentar Deus. Uma coisa que eu falei ontem na minha conversa com o meu amigo foi justamente o fato de que, a partir do momento em que eu parei de questionar determinadas coisas e comecei a implementar determinados princípios bíblicos no meu dia a dia simples, no meu dia a dia sem inventar moda, sem inventar religiosidade, sem inventar que tem que ser isso, tem que ser a campanha disso, tem que ser a rosa não sei do que, tem que ser isso não sei do que. Não, é aqui, no dia a dia. Depois que você sai da igreja que está o negócio. É depois que apaga, né? Tem até um hino que fala depois do culto. Depois do culto você vai ver, depois do culto vai entender. E tem um outro hino também que fala que quando a luz apagar. É quando a luz apagar é que o crente é diferente. É quando a luz apaga, quando a música não tem, quando não está no meio do louvor, rodando, alegre, feliz no meio do louvor, quando não está acontecendo arrepios, quando você não está falando em língua, é quando você está lá na frente do seu chefe, ele descendo a lenha, você que você mostra que você é crente. É quando você está com um problema na sua casa, com um filho, é que você mostra qual é a diferença. Aí você experimenta Deus e não só ouve falar. Enquanto a gente ouve falar e tenta conjecturar e entender, nós nunca vamos poder viver o Deus real. E para finalizar, a principal questão do livro de Jó é o sofrimento do inocente. O livro mostra como Jó se comporta diante da prova. E a pergunta que fica para nós é: como nós nos comportamos diante da prova? Não perca as próximas semanas. Um pouquinho, já vamos chegar aqui na conclusão, já vamos chegar aqui no final desse estudo, desse dia abençoado. Mas antes, você que tem um pedido de oração, você que tem uma necessidade, você que conhece alguém que precisa de uma oração, coloca aí a tua oração, coloca a tua necessidade, escreve aí no chat para que a gente possa juntar a nossa fé e orar uns pelos outros, assim como a palavra nos orienta a fazer. Entendemos que Jó foi um homem justo, reto, íntegro e temente a Deus. E ainda assim, passou por agruras e agruras. Perdeu pessoas queridas. Você que está sofrendo imensamente pela morte de alguém, Jó também perdeu. Você que perdeu a sua empresa, perdeu o seu dinheiro e acha que Deus não está vendo, você Jó também perdeu. Você que perdeu um filho, um neto, alguém muito querido, Jó também perdeu. Você que perdeu a fé, em alguns momentos, Jó também perdeu. Você que tenha se questionado com relação à fé, volte para esse livro de Jó. Acompanhe as próximas 4 semanas, onde nós vamos estar reunidos falando um pouquinho mais sobre esse tema importante para esse mês, que é a grandeza de Deus e o quão nós somos pequenos. A grandeza de Deus e o quão nós somos pequenos. E para concluir, vimos nesta lição algumas informações básicas sobre o contexto histórico e literário do livro de Jó. Vimos também que o livro apresenta princípios teológicos que transcendem o espaço e o tempo. Estes princípios são para todas as épocas e todas as culturas. Princípio, base, pilar, não é conhecimento vão.
Não é conhecimento pequeno, não é um conhecimento que tem durabilidade ou que tem prazo. É princípio. Amém? Que Deus possa nos abençoar e colocar na nossa cabeça que sofrimento não é só para aquele que tem culpa. Sofrimento pode vir nas nossas vidas. Jesus disse: nesse mundo tereis aflições. Porém, não temam, eu venci o mundo. Vamos orar, vamos ver aí quais são as orações e quais são os pedidos pelos quais eu e você vamos orar agora em nome de Jesus. A Nai pediu oração pelo Miguel, que é primo do esposo dela. Ele sofreu um acidente de trabalho e está internado, passou por algumas cirurgias já. E a tia de Oliveira está pedindo oração para que Deus dê sabedoria a ela, para ela lidar com as indiferenças das pessoas. Amém. E vou fazer aqui um agradecimento para o pessoal. Quem lembra do Cauê, né? Cauê. O neto da dona Euridice, do seu Carlos. O Cauê, na semana passada e na anterior, a gente orou, apresentou ele em oração, ele tinha sofrido um acidente grave e, adivinha só? Ele já está em casa, glória a Deus. Para a honra e a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Cauê está em casa e eu tenho certeza que a obra está continuando. Grandes milagres ainda virão sobre a vida dele. Mas isso é resultado da sua oração. Foi você orando e é você orando que vai abençoar a vida aqui da Nai, a vida da tia G, a vida do Cauê, a vida do Miguel e de todos que vão estar nesta oração para a honra e a glória do nome do Senhor. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai querido, Pai amado, oramos, ó Deus, pela vida do Miguel. Esse homem, ó Deus, que sofreu ali um acidente quando estava trabalhando, quando estava buscando sustento, quando estava buscando, ó Pai, o pão, o alimento do dia a dia, Senhor. Pai, e aprove ao Senhor permitir com que essa situação se abatesse, pois há um porquê, há um motivo, há uma situação que nós, ó Pai, na nossa vã filosofia e no nosso vã pensamento, não conseguimos entender e não podemos entender, ó Pai. Mas glorificamos ao Teu nome e cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que tem nas suas mãos o milagre. Por isso, ó Deus, usando deste milagre, passamos a vida do Miguel pela cruz de Cristo e pelo sangue de Jesus, pedindo ao Senhor, ó Deus, que possa lavá-lo, que possa perdoá-lo, que possa remi-lo e transformá-lo, ó Deus. Que ele possa ter experiências com Deus neste período, ó Pai, de internamento, e que em nome do Senhor Jesus, as pessoas que estão em volta dele também, a Nai, o esposo dela, os filhos, todas as pessoas, ó Deus, que estão em volta do Miguel, possam, ó Deus, ter experiências diferentes com Deus. Parem, ó Deus, apenas de conhecer a Deus filosófico, um Deus que talvez exista, para conhecer, assim como Jó, um Deus que realmente existe, que está presente, um Deus cuidador, um Deus curador, um Deus abençoador e transformador. E se essa for a tua vontade, cura, transforma, traz de volta abençoado e cheio da bênção do Senhor. Mas se não for a tua vontade, leva salvo, Senhor, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, é que oramos em nome de Jesus. Oramos a Deus pela vida da tia Gi Oliveira, para que Deus, ó Pai, dê a ela a sabedoria necessária. A tua palavra diz, ó Deus, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que dará com alegria. Eu tenho certeza, ó Pai, que neste momento o Senhor deu um sorrisinho de cantinho, ó Pai. O Senhor olhou para a terra e viu uma pessoa que está buscando sabedoria no único lugar onde pode haver sabedoria, que é na palavra do Senhor e na instrução do Espírito Santo. Por isso, Pai, eu oro e abençoo e creio, Deus, que a sabedoria necessária para que ela lide com a indiferença das pessoas já está descendo e o Espírito Santo de Deus já fez a grande obra, pois a grande obra se inicia no reconhecimento de que ela não pode, mas o Senhor pode. Por isso, ó Pai, agradecemos ao Senhor e louvamos ao Teu santo nome. Também oramos, ó Pai, em festa e em alegria, Senhor, porque aprova o Senhor restaurar a vida do Cauê. Pai, que o Senhor possa concluir a boa obra e concluir, ó Deus, não só restaurando fisicamente, mas restaurando o espírito, a alma, restaurando a fé, trazendo, ó Pai, ainda mais fé para a dona Euridice, para o seu Carlos, para a Carla, para todos que estão ali em volta, Senhor. Eu oro abençoando, ó Pai, os familiares, oro abençoando, ó Pai, a todos que estão ali, pois o Senhor, ó Deus, olhou para aquela casa e continua olhando para aquela casa
para a honra e a glória do santo e poderoso nome do Senhor, Pai. Também oramos a Deus porque estamos nos aproximando das eleições e cremos a Deus que o Senhor tem grandes coisas para o nosso país. Esta é uma eleição ainda minoritária, onde vamos eleger prefeitos, mas que o Senhor já comece desde agora, desde já, desde os municípios, ó Deus, a transformar organicamente o Brasil. Ó Pai, assim como as células saem de pontos pequenos e transformam todo o corpo, assim também, ó Deus, seja transformado o corpo do Brasil através das eleições minoritárias deste ano. Que os vereadores eleitos, que os prefeitos eleitos sejam guiados, ó Pai, pelo Espírito Santo de Deus. Assim nós profetizamos e abençoamos, ó Deus. Oramos também por Israel, oramos pelo país, Brasil, oramos, ó Deus, pelos governantes e oramos, ó Deus, para que o Senhor possa trazer, ó Pai, um alívio à França, que está em lockdown, que está passando por uma nova síndrome aí do Covid, que passou por mais um atentado e mais uma perseguição, ó Pai. Que o Senhor possa trazer o alívio, ó Pai, àqueles cristãos que ali estão e fazer a diferença entre os que servem e os que não servem, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos e agradecemos e entregamos esta oração nas Tuas mãos, louvando ao nome do Santo Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. E amém. Como já é de costume, estenda a sua mão para cá e repita conosco. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E nos dê a paz. E nos dê a paz. Deus te abençoe. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.